Tudo certo, Mauro? Bom dia. Bom dia, Martini, bom dia, Diogo. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Dia bonito, sol, né? Faltou chuva para a ureia que colocamos ontem no milho, mas tá tudo certo. Maravilha. Dá uma regada aí com um regador, não dá, o Mauro? Mas a coluna já não tá tão boa para andar com o regador, né, Diogo? Então vamos esperar a chuva. E aí? Olha, hoje até eu acho que eu tinha feito uma provocação pro Martini Vamos lá. na semana, né? Na presença aqui, acho que estava o Ardêmio que estava comentando aqui, né? Sim. E talvez até esteja um pouco ainda, já não mais tão quente, mas ainda quente a discussão da questão da CPMI, né? Do INSS. Eu vou te ajudar, tá quente sim, porque talvez nunca na história a gente debateu tanto sobre o STF, sobre eventuais ou supostas interferências entre os poderes, né? E muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, ou por uma matéria mal escrita, ou por um posicionamento equivocado por parte de agentes públicos, a gente acaba entrando nessa briga, nessa polarização, né? Nesta celeuma toda que se criou especialmente sobre o STF. Então acho que a gente pode pegar assim esse gancho da CPMI, do INSS, o fim da CPMI, né? Para a gente explicar um pouco melhor se houve ou não houve interferência ou, né, alguma conduta equivocada por parte de algum poder, Mauro, por favor. Perfeito. Eu acho que aí vale a pena começar pela conclusão, né? Pelo menos a minha, e acredito que de grande maioria, é de que efetivamente o Supremo não interferiu, né? O que o Supremo disse? Olha, a decisão, ela é interna corporis, ela é uma decisão do Congresso Nacional. Então, o Congresso é que precisa decidir o que vai fazer, né? Então, até brincava aqui, né? A gente, às vezes, nós temos as nossas posições. O Supremo agora interferiu, não devia ter interferido. Daí ele não interfere, a gente reclama que ele interferiu. Eu vou trazer o contexto, né? Porque os advogados da CPI entraram com um pedido no STF para prorrogar a CPI antes da manifestação do presidente do Senado. Exato. Então, na verdade, o que está em discussão aqui, na verdade, são talvez duas questões importantes, né? Primeiro, né, que quando a gente fala de CPI, né, e aqui CPMI porque ela é mista, mas o nome seria Comissão Parlamentar, né? Ela pode ser numa das casas, ou na Câmara ou no Senado, ou ela pode ser mista, sendo realizada pelas duas casas em conjunto, né? Nesse caso, a Constituição Federal, ela estabelece, né? Então é um dos argumentos que o Supremo inclusive utilizou, que as CPIs têm que ter prazo definido. Até porque, né, tem questões que poderiam, e o ano é um ano complexo, porque também é um ano eleitoral, e nós poderíamos, a depender da composição do Congresso Nacional, a depender da composição da CPMI, né, um arrastamento indefinido dessa CPI que poderia, de alguma forma, comprometer o próprio processo eleitoral, né? Aqui sem entrar em cores e nem sabores, pode interferir para ambos os lados. Para ambos os lados. A gente percebe a situação apontando um culpado da oposição e vice-versa. Exatamente. Então, nesse ponto, né? Então nós teríamos esse arrastamento indefinido. Então, o que o Supremo diz? Olha, primeiro, é uma definição interna corporis. Segundo, a CPI tem prazo definido, né? E se tem prazo definido, ela teria que ter uma justa causa para que pudesse ser prorrogada. Do contrário, né, teria que prevalecer. Sim. E ainda o regimento diz, né, que a competência para definir pela prorrogação ou não da CPI é do presidente do Congresso Nacional, no caso, o presidente do Senado. Então, nós estamos diante de questões formais e diante de questões do interesse público, e esse é o grande debate que talvez tenha. Talvez nós aqui, né, aqui no Grupo A Hora, a gente entende que este debate encerrado agora parece que deu uma sensação de que faltou alguma coisa, que faltou apurar mais, que virou pizza. Sim. Mas, por outro lado, se a gente for ver, né, o relatório foi lido, 216 pessoas foram indiciadas, né, foram ali apontadas como algum tipo de irregularidade. Esse documento foi encaminhado para o Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público não começa a partir da CPMI, porque já existe uma investigação em curso da Polícia Federal. E importante, né? Porque o relatório ele foi rejeitado
pela comissão. Perfeito. Mas isso não significa que o resultado dele não tenha sido entregue ao Ministério, que não possa ser levado adiante numa investigação. Pode, sem dúvida, porque ele é um documento público. Sim. Ele foi lido em rede nacional de televisão, né? Então ele é um documento público. As oitivas, os documentos que foram apurados, das quebras de sigilo que foram realizadas, toda essa documentação toda foi levada, né, ao Ministério Público, que a partir das informações que eles também têm da própria ação da Polícia Federal, né, que está fazendo ainda as investigações, né, das próprias apurações administrativas do INSS, que vem trabalhando com isso, e da própria Controladoria Geral da União, que vem trabalhando com isso. Então, na verdade, todo esse elemento produzido pela CPMI, né, ele consegue, digamos, somar corpo com aquilo que já existe nas investigações e, quem sabe, até alargar mais as investigações ou estreitar as investigações. A gente não tem aí elementos, né, para saber exatamente dos detalhes. Então, embora a gente fique com essa sensação do gostinho de que queria mais, né, porque a gente também tem um pouco dessa coisa de gostar de ver que quando os políticos, né, as pessoas que se apropriam do recurso público, a gente gosta de ver aquela sensação de que as pessoas possam ser execradas publicamente, né? E a CPMI se prestou um pouco para isso, embora também tenha feito um trabalho muito importante na apuração. Eu acho que neste contexto geral, a CPI sendo encerrada, ela cumpre com o seu rito formal, ou seja, já tem um prazo. Ela observa a decisão do presidente da casa, a quem cabe o poder de tomar essa decisão, né? E, ao mesmo tempo, tudo que foi apurado, tudo que foi investigado, tudo que foi levantado foi encaminhado para o Ministério Público de toda sorte. Perfeito. E possa permitir a investigação. Então, acho que nós estamos muito mais no campo da retórica agora, nesse momento, né, do que propriamente aprofundando, né? Porque a gente viu que agora na reta final, inclusive, ali teve uma situação da Soraya Tronic e do ex-senador e deputado Lindbergh Faria, daí já trazendo questões pessoais relacionadas ao relator da CPMI. Então, me parece que isso aí começou a transbordar, né? E aí começa a descambar para aquilo que eu acho que o Supremo exatamente quis coibir. Tu me convenceu, mano. Inclusive, eu já tinha preparado um contraponto, porque em 2022 o STF também participou da abertura da CPI da Covid. E as pessoas que estavam, né, se degladiando nas redes, mas lá o STF interferiu no poder. Não, lá o STF definiu que todo o rito para a abertura da CPI havia sido cumprido. E a CPI é um mecanismo para a minoria do parlamento, inclusive. Então haviam assinaturas suficientes, mas a casa não queria abrir a CPI. E o STF afirmou, olha, se há assinaturas suficientes, tem que abrir a CPI. Então não foi uma interferência do judiciário, foi sim o judiciário mandando o Congresso fazer aquilo que a lei rege. A lei e a Constituição estabelecem. E esse argumento veio à tona também no julgamento no Supremo, né, dizendo, olha, a diferença é exatamente essa. Lá nós interferimos para permitir que se abrisse. Aqui as minorias tiveram já atendido, né, o seu interesse de fazer a CPMI. Agora não podemos usar o direito da minoria para continuar prorrogando indefinidamente, até porque um dos pedidos do mandado de segurança é para que houvesse automaticidade, ou seja, sempre que a comissão tivesse desejo de renovar, ele ia renovando indefinidamente. Então, isso me parece que aí extrapola os limites do jogo político. Deixa eu fazer uma outra provocação que também tem rolado aí nas redes sociais. E aí envolve especificamente o ministro Alexandre de Moraes, que está geralmente no centro das atenções, né? Existe o inquérito das fake news, né, que foi aberto pelo então presidente do STF, o Dias Toffoli. Moraes é o relator. Esse inquérito já perdura por 7 anos. Então existe esta contradição que foi levantada, uma suposta contradição. A CPI ela tem que acabar logo para que ela não se prolongue muito e não se contamine. Mas o inquérito está aberto, né? Esse foi um outro contra-argumento. Queria a tua opinião também sobre este inquérito nas fake news. Né? Que aí nós estamos falando de processos distintos. Diferentes. Né? Nós estamos falando de uma coisa, né? É processo legislativo, a CPI tem previsão constitucional de como ela se instaura, o quanto ela dura, como ela se encerra, os efeitos que ela produz. O inquérito, né? E aí nós podemos falar de inquérito policial, o inquérito feito pelo Ministério Público, até neste caso aqui o inquérito foi aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele é um processo criminal, né? Nós estamos falando de processos criminais. Sim. Então, assim,
eu tenho certeza que se a gente procurar aqui nas varas criminais em Lajeado, tanto na parte federal quanto estadual, nós vamos encontrar inquéritos com 10, 12, 15 anos andando. Tem processo contra a prefeita há mais de 10 anos. Né? Sem que sequer haja denúncia. É verdade. Né? Ou seja, ainda é investigação acontecendo sem que tenha sequer acontecido a denúncia. Né? E isso muitas vezes é casos de prescrição, porque leva tanto tempo para fazer a denúncia que depois está prescrito, dependendo da natureza e da pena fixada para o crime. Então, são processos distintos, né? E para a gente, e aqui vou me incluir, embora seja advogado, quando a gente se posiciona na condição de leigo, às vezes isso fica meio incompreensível. É como se nós estivéssemos dando 2 tipos de tratamento. Como lá nós estamos investigando políticos na CPI, né? Deputados, senadores, banqueiros. Não, lá tem que encerrar rápido, porque senão vai dar confusão e ninguém quer aparecer. Agora aqui no inquérito da fake news, como nós estamos falando, né, dos caras que invadiram lá o sistema do CNJ, dos blogueiros, caras que invadiram lá o Palácio e o Congresso Nacional, aí porque são pessoas comuns, porque são pessoas simples, nós estamos dando um tratamento distinto. Mas o tratamento distinto é exatamente porque são naturezas distintas de processo. CPI é uma coisa, inquérito policial é outra coisa diferente. Muito bom. Diogo. Legal, Martini. Nosso espaço de opinião. Abraço pro Mauro. Até a próxima. Agora são 9h37. Vamos ao Expresso da Manhã.